então, muitos brasileiros sofrem com o problema do idioma japonês, né? As pessoas vêm para cá com sintomas de doença, precisam fazer operações, tratamentos. Com isso foi criado um grupo chamado Disque Saúde, um grupo de especialistas brasileiros que dão suporte e apoio para essas pessoas que necessitam, na verdade, de um atendimento, vamos dizer assim, não particular, mas uma explicação por telefone, né? Estamos aqui com a Neuza, que é psicóloga, e vai falar um pouquinho do trabalho deles. Neuza, como funciona o trabalho do Disque Saúde? Olha, o Disque Saúde é um programa que foi criado há 14 anos atrás pelo Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Brasil em Nagoya. Nós somos um grupo de 6 profissionais da área de saúde, 5 médicos e eu, psicólogo. E a pessoa que tiver qualquer dúvida em relação à saúde aqui no Japão, telefona para o Disque Saúde. Você pode passar o número já agora mesmo. Tá, 0120 05 0062. E aí liga para o Free Dial e faz um pequeno cadastro, totalmente gratuito. E depois a pessoa pode falar com qualquer um dos médicos da nossa equipe. Tem médicos de várias áreas, né? Tem clínica geral, eu na área de psicologia, tem cirurgião, né? Enfim, qualquer dúvida que a pessoa tenha, até mesmo em relação a seguro, saúde, como é que funciona, ou como é feita uma cirurgia aqui, que tipo de exame a pessoa pode fazer aqui, o nome de doenças, como nome se de fala, doenças, o nome de exames, tudo isso a pessoa pode receber uma orientação por telefone. As pessoas não têm conhecimento, acham que vocês vão até o local, vão resolver, vão fazer o trabalho de tradução. Na verdade, não é isso, né, que vocês fazem. Então, essas pessoas elas vão buscar em vocês, na verdade, um auxílio. Isso, né? isso. Aí, no caso, a pessoa fala o problema, então o clínico responsável por essa área vai Fazer passar uma orientação ao paciente. Exatamente. Porque como nós não podemos clinicar aqui, também nós não somos tradutores profissionais, né? No caso, nós não trabalhamos atendendo as pessoas diretamente. Então, por telefone, uma pessoa que mora em Sapporo, né, no norte do Japão ou no sul, pode ter acesso a essas informações, né? Então, qualquer pessoa pode liga, e aí a gente passa todas as informações, a gente tenta servir de ponte entre o paciente e uma entidade hospitalar para que ela possa fazer o tratamento ou o exame que ela precisa. Inclusive indicando o hospital mais próximo da residência da pessoa. Na central de atendimento do Disque Saúde nós temos uma lista de hospitais com intérpretes de todo o Japão. Então nós podemos passar, ou então procurar um hospital com intérprete próximo de onde essa pessoa mora. No Japão as pessoas sofrem muito de depressão, carência. Tem uma procura muito grande na área, vamos dizer, na sua área, por exemplo, que é psicólogo, tem uma procura muito. Qual o maior problema dessas pessoas? Olha, atualmente eu tenho atendido vários casos de depressão. Mas como o programa já existe há 14 anos, nós temos uma certa evolução assim, do problema. No começo a queixa maior era problema de adaptação. Aí depois mudou para problemas de casais, né? Porque o cônjuge veio, a pessoa ou então casou aqui ou trouxe o cônjuge do Brasil. Depois tiveram filhos, aí a problemática passou para a educação dos filhos, né? E atualmente, depois da crise, muitos casos de depressão. A pessoa não sabe se isso pode ser tratado aqui. Muitas pessoas pensam que é só esperar que passa, né? E não sabem que tem que ser feito um tratamento medicamentoso. Então toda essa orientação a gente faz. Como a pessoa pode descobrir que ela está em depressão? Quais os sintomas mais frequentes que a pessoa pode falar, olha, eu estou nessa crise? Olha, eu sempre recomendo que a pessoa procure um psiquiatra para que possa ser feito um diagnóstico correto. Mas assim, os sintomas mais comuns é problema de sono, a pessoa não consegue dormir, tem muita insônia, falta de concentração, ela não consegue se concentrar em determinado trabalho, ou então uma pessoa que conseguia fazer várias atividades ao mesmo tempo não consegue fazer mais, né? Tem uma melancolia muito grande, né? Chora sem ter motivo. Uma irritabilidade muito grande, também extremamente irritado, enfim, tem vários sintomas, né? E em casos mais sérios a pessoa tem vontade de morrer, de sumir. Existem níveis de depressão? Existem. Mas
esse que leva o pessoal ao suicídio, vamos dizer, ao tentar se suicidar é um nível maior. A gente chama, assim, interpreta essa vontade de morrer, de sumir, como se fosse uma febre. Quando você está gripado e tem febre, significa que a gripe está piorando, né? Então, quando você tem essa vontade de desaparecer, de morrer, significa que a depressão está piorando. Mas toda essa orientação é feita, mesmo estando no Japão, mesmo a pessoa não sabendo falar japonês fluentemente, o tratamento é possível, porque como a base do tratamento é medicamentoso, ele pode procurar um psiquiatra, um hospital que tem intérprete e receber toda essa assistência. Falando de medicação, muitas pessoas acham que o medicamento japonês é fraco, não é bom. Né? A gente sabe que muitos trazem remédio do Brasil. Todo mundo sabe também que não é bom se fazer outro medicamento. Exatamente. Mas nesse caso, você pode entrevistar o Dr. George, que ele vai te passar mais informações, aproveitar aqui. Então a gente vai chamar o doutor aqui. Vou passar então a palavra para o Dr. George. Obrigado, Neuza, Obrigada. pelo esclarecimento.